Olá, olá, bom dia para quem de bom dia, boa tarde para quem de boa tarde, boa noite para quem de boa noite. Meu nome é Leonardo Moraes, sou diretor de ações educativas da Baticu e antes de qualquer outra palavra, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, de barba fechada, com cabelos raspados nas laterais, estilo Black Power na parte superior. Eu estou utilizando uma blusa preta com detalhes em cor branca, cinza. Estou sentado nesse momento e atrás de mim eu tenho uma parede com diversas cores: vermelha, laranja, amarela, verde azul claro, azul escuro. E é um pouco disso, né, minha gente? Então a gente está aqui mais uma vez no Sal de Preto Festival, um projeto, né, idealizado pela Zeferina Produções e Baticu, com apoio da quinta edição do edital de apoio à criação artística, linguagem e música da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Hoje nós receberemos aqui o Daniel Ganjamin, produtor musical, músico, diretor artístico, referência no mercado, para daqui de alguma forma um diálogo sobre processos artísticos e construção de identidade. Então, chega aí, Daniel Ganjamin, para a gente fazer uma conversa nesse festival aqui. Seja muito bem-vindo a este palco. E já é uma honra tê-lo aqui com a gente. E desde já peço para você se apresentar e ao mesmo tempo também para a gente começar a nossa conversa. Salve, Léo, muito obrigado. Fico muito feliz e honrado em ser convidado a participar. Faço aqui também a minha audiodescrição, né? Sou um homem de ascendência Uchinanshu, são os descendentes de Okinawa, do Japão, que é os indígenas japoneses, né? Eu estou trajando uma camiseta preta, um boné preto e um fone de ouvido. E estou em meu estúdio em meio a uma bagunça de equipamentos aqui, onde a coisa toda acontece. Sou produtor musical, como você falou, diretor musical, trabalho com música já há uns 25 anos, tenho 44 anos de idade. E estamos aí para elaborar essa conversa e, mais uma vez, muito obrigado, fico muito feliz e honrado. Estúdio chique, né? Bagunça não, sai daí, né? Bom, que maravilha, né? Eu queria de alguma forma, né, Gaji, falasse assim, acho que você poderia trazer um pouquinho da sua trajetória, né? O que te levou a você se tornar produtor, né, musical, né? Que também tem seu lugar artístico desenhado. Fala um pouquinho para a gente, né, para as pessoas que de alguma forma vão se nutrir aqui com suas palavras. Eu comecei a tocar bem cedo. Meu pai era músico de baile na década de 60, então quando eu nasci ele já trabalhava com outras coisas, mas meu pai teve essa vivência, né, com música, então o ambiente da minha casa sempre teve muita música, é, instrumentos musicais e música também presente, rolando o tempo todo. Tanto que eu e meus dois irmãos também, o Maurício Takara, Fernando Sanches, eles são também ligados à música. O Maurício é mais. Atualmente ele vive em Berlim, trabalha bastante com. Tem projeto próprio dele, música instrumental, experimental, e já tocou com bastante gente, enfim, já fez muita coisa legal. O Fernando é um grande engenheiro, o Fernando Sanches, grande engenheiro de som, que capitaneia ali o nosso estúdio, que é o Estúdio Rocha. Mas a gente, acho que a coisa de ter em casa sempre muita música rolando foi fundamental. Eu, com 14 anos de idade, já estava tocando, fazendo show com banda, já era uma coisa meio comum para mim. Comecei a tocar teclado, depois comecei a tocar um pouco de guitarra. Como tinha todos os instrumentos ali em casa, eu fui aprendendo um pouco. Meu irmão tocava bateria, então também comecei a arranhar um pouco de cada instrumento e isso acabou me levando muito para a ideia de ser um produtor musical. Nos anos 90, começo dos anos 90, eu e meus irmãos, a gente esteve muito envolvido a cena de punk rock e hardcore aqui de São Paulo. Isso foi muito importante até para a nossa formação, não só musical, mas também política e social. Acho que isso teve um papel fundamental. E através disso e a minha identificação com o skate também me levou muito ao universo do rap.
e do hip hop. Então isso foi também que naturalmente foi acontecendo enquanto eu já estava tocando nessas bandas, comecei a me envolver também com alguns outros artistas de outras vertentes musicais. E aí, enfim, a partir de um certo período, o Apollo 9, que é um produtor musical, me chamou para tocar com o Otto e fazer a direção musical do Otto. Isso em 97, se eu não me engano. Então, a partir dali, em 97 eu tinha uns 19 anos de idade, a partir dali eu comecei a assumir bastante essa coisa de direção musical e produção musical dentro de outras vertentes. Eu já trabalhava mais a coisa de engenharia e produção musical era muito circunscrita a esse universo mais do rock e punk rock, que era o que existia de música independente nos anos 90, era muito ligado ao rap, ao punk rock e a uma música MPB, a vanguarda paulistana, pelo menos aqui em São Paulo era muito isso que tinha estabelecido como cenas, né, aqui em São Paulo. E num momento em que a música tinha as cenas musicais elas eram muito mais segmentadas, fragmentadas, elas não tinham muita interação uma com a outra, né? Era muito difícil hoje em dia é muito comum você ir num festival e ter, sei lá, artista de diversas vertentes diferentes e todo mundo ali comunicar, né, trocar. Eu acho que isso se estabeleceu, inclusive, muito nessa época, porque foi quando começou a acontecer esse crossover, assim, os estilos começaram a se encontrar. A partir disso, inclusive, eu fui convidado a entrar para um coletivo de produção musical que chamava Instituto, que era eu, o Tejo Damasceno e o Rick Amabis, e ali a gente lançou um disco que é o Coleção Nacional, que casou com a época que eu estava produzindo o disco do Sabotage também. Então o Sabotage estava muito presente no nosso dia a dia e por conta disso ele participou ativamente desse projeto. Tem 2 músicas que já são clássicas, assim, que foram lançadas no nosso disco, no Coleção Nacional do Instituto, que é Cabeça de Nego e Dama Teresa. São 2 músicas que eu adoro, assim, amo. Músicas que eu acho, revolucionárias, assim, pra época, e tenho um puto orgulho, assim, de ter esse envolvimento tão, sabe, tão intrínseco, assim, a essa criação, né? E nessa época o Sabotage, inclusive, era o nosso MC da banda, quando a gente começou a fazer alguns shows, e a gente fez, acho que uns 5 shows, uma coisa assim. A gente tinha algumas coisas marcadas já, inclusive viagens internacionais. O disco novo a gente já estava começando a fazer, e foi na semana que a gente começou o disco novo, ele foi brutalmente assassinado. Então ali também foi um momento para mim, assim, de um acordar para a vida, assim, muito grande, né? Porque para mim eu estava apostando todas as minhas fichas no artista que, na minha opinião, era o cara mais genial, incrível, autêntico e com a maior possibilidade de, sabe, emergir e se estabelecer fora daquele universo circunscrito ao rap, né? E, de fato, eu acho que o Sabotage foi essa pessoa, né? Ele foi uma pessoa que estabeleceu esse diálogo de forma muito natural, orgânica, assim. Ele dialogava com outros estilos musicais e isso demorou uns 10 anos para que isso se estabelecesse na cena musical de forma mais, assim, ativa e produtiva, e que realmente começasse a gerar frutos a partir dali, né? Porque depois de 10 anos você vê a chegada de Criolo, Emicida, que o Criolo, embora já rimasse há bastante tempo, naquele período ali de 2010, 2011, foi onde as coisas começaram a ter diálogo, né? O rap começou a se estabelecer muito num mercado de música que não era só o universo do rap e do hip hop, né? Então, eu acho que o Sabotage teve um papel fundamental. Assim, tentando resumir um pouco, porque é uma trajetória longa e a gente ainda vai ter bastante conversa, mas acho que esse período até ali a produção do Sabotage para mim foi onde eu entendi qual era a minha identidade em termos artísticos, né? Eu como produtor musical, mas também como alguém que está sempre muito na linha de frente, lado a lado com os artistas, às vezes até a ponto de me confundir um pouco
no limiar entre artista e produtor, o quanto a minha atuação deve estar só nos bastidores ou não. Quer dizer, hoje em dia isso já está um pouco mais... O processo foi mudando constantemente, né? E aí hoje em dia a gente vê artistas que são produtores que são artistas, e a coisa já tomou um formato muito diferente do que era quando eu comecei. O começo da minha história com essa parte de produção musical e direção musical era uma coisa muito de bastidores, e agora é uma coisa que eu entendo que já tem uma visibilidade que eu acho que pode ser administrada de uma forma muito saudável também. Acho que o processo de produção, ele não deixa de ser um processo artístico, não deixa de ter um peso muito considerável no resultado final de todo o trabalho artístico e tal. Então acho que isso faz algum sentido. E, enfim, também no decorrer disso tudo, de lá para cá, assim, na mesma época que eu estava fazendo o disco de Sabotagem, a gente também, pouco antes, fez a direção técnica do disco direção técnica e mixagem, né, do disco do Racionais. Isso tudo veio muito através do Zé Gon. Na época ele era o Zé Gonzalez, DJ do Planet Hemp, mas agora, atualmente, ele assina como Zé Gon e é metade do Trop Killers, né? Ele e o Louds são, hoje em dia, estabelecidos como o núcleo de produção Trop Killers, que é, assim, sensacional e que está num momento também muito bom, assim, produzindo um monte de artistas de diversos estilos. E de lá para cá, assim, o Zé foi um grande padrinho para mim nesse lugar, sabe? De começar a trabalhar mais com artistas de rap. Foi através do Zé que eu entrei no disco de Sabotagem, foi através do Zé que eu produzi, junto com ele, MV Bill, Nega Giza, SNJ, enfim, um monte de artistas. A gente produziu um monte de coisa legal juntos. E esse caminho, assim, foi para mim um caminho muito sem volta, assim, porque ali realmente eu me estabeleci nesse lugar de entender que o meu trabalho, ele estava muito... assim, invariavelmente o meu trabalho ele ia estar conectado com a música de rua, com a música urbana, com a música... com a música de preto, né? Acho que isso talvez seja, e é muito bom esse nome desse projeto de vocês, porque de fato é algo que para mim é algo que não tem como falar de música pop e música contemporânea, a música na atualidade, sem você deixar muito claro que é essa música, a música que veio das origens da música negra, da música preta. Eu acho que é aí que está a base de tudo, né? E para mim foi fundamental ter esse entendimento também, que veio lá atrás, mas que só foi sendo mais lapidado e me ajudou a elaborar muita coisa, sabe? A partir desse entendimento eu comecei a fazer... A minha pesquisa foi para um outro caminho. Poder trabalhar com artistas como o Criolo, que a gente foi um laboratório muito grande de estilos, de busca de sonoridades e tal. Aí depois eu comecei a trabalhar com Baiana System, que foi também todo um universo de música baiana, de células rítmicas, enfim. Tudo isso é algo que enriquece muito. Eu tive um privilégio muito grande de poder ter essa trajetória, que eu acho que é uma trajetória que eu não mudaria nada, assim, sabe? Isso é um privilégio gigantesco, assim. Eu tive acho que tem um fator, assim, do privilégio de estar no lugar certo, com as pessoas certas, próximo das pessoas certas, conhecer as pessoas certas. Isso foi sensacional. E é um pouco disso que eu acho que a gente precisa muito trabalhar e discutir, que é como gerar essa possibilidade, né? Como trazer isso, como fazer isso através de políticas públicas, através do que quer que seja, assim, como a gente consegue estabelecer uma possibilidades, ou sei lá, que a gente possibilite de forma mais horizontal esse mesmo privilégio para todo mundo, porque a gente sabe que a gente tem talentos assim enormes, gigantescos, geniais, pessoas que acabam sendo assim
tão incríveis, mesmo numa, assim, sem ter uma lapidação, e que acabam desistindo, porque, porra, é muito difícil, sabe? É muito difícil você construir o seu trabalho, você trabalhar a construção daquilo que você está buscando, quando você tem, assim, prioritariamente muitas adversidades à frente para você ter que, sabe, elaborar e trabalhar, enfim. Para mim, assim, a minha trajetória, ela teve muito êxito, assim, né, nesse sentido de eu ter conhecido pessoas muito importantes e tal, e ter tido contato com pessoas muito legais e etc. Mas nunca foi isso nunca foi uma coisa que me tirou o senso crítico do que precisa ser pensado, inclusive e sobretudo coletivamente, que eu acho que é o que a gente carece muito aqui no Brasil, a falta de ter uma cena musical mais coletiva, no sentido de tentar fazer com que a coisa seja mais sustentável, né? Que infelizmente aqui a gente bate muito nesse problema. Eu avisei que eu falo bastante já para você antes da gente começar a conversar aqui, então você já percebe aí que... Ganja, gente, assim, a gente já pode ir embora, né? Porque a aula já foi dada, já foi tudo colocado, mas incrível, né? As questões, acho que, né, nessa dimensão toda, no que se faz, né, na relação, né, desses processos artísticos que foram formativos para você, e que bom ter esse berço também, de alguma forma, claro, que foi mediador, né, na construção do seu saber, do seu conhecimento musical, né, que de alguma forma vem dessa experiência do cotidiano, né, da sua família, ao mesmo tempo, né, nesse corre da casa, que de alguma forma também apontou perspectivas para você, né, de futuro, né, em construção, né, nessa relação do que a gente também tá discutindo aqui, né, o processo artístico e a relação com a construção da identidade, né, essa identidade musical, dessa identidade artística, né, daquilo que se conduz, né. E aí eu acho que você já trouxe, né, nessa primeira rodada, né, essa dimensão mesmo, né, do lugar da pesquisa, né, desse lugar de uma pesquisa relacionada com uma dinâmica de um profissionalismo cultural. Então, muito massa, né. Aí eu queria te lançar assim, uma pergunta, né, além dessa parte, né, do qual você sinalizou das suas inspirações, né, ao mesmo tempo também desses nomes todos, né, que você trouxe para a gente, né, desse universo, desse arcabouço, né, de produção musical, então aí eu te pergunto, né, então além dessa parte, né, artística, inspiracional, que é compor e estar ali pensando música, né, quais etapas da construção de um álbum ou de um projeto musical não podem faltar? Fala pra gente um pouquinho. Olha, eu tendo a... Eu acho assim, é muito difícil você colocar cartilha numa produção artística que já pressupõe uma subjetividade que dificulta muito você estabelecer métodos, né? Acho que o mais importante é você entender qual é o seu método, qual é a sua forma de trabalhar, porque as possibilidades são inúmeras, são assim... E é muito legal. O meu trabalho como produtor me possibilitou ter contato com assim diferentes métodos e formas de trabalho e o jeito que cada um estabelece o seu ritmo. É uma coisa muito interessante de você acompanhar, né? Eu já trabalhei com artistas que têm um processo extremamente caótico, já trabalhei com artistas que têm processo extremamente metódico. Eu sempre acho importante... assim, eu já cheguei a produzir disco onde não tinha música. Tinha a necessidade de fazer um disco, então a gente entrava em estúdio e falava, tá, e aí? Sabe? Isso, no geral, é apavorante, tanto para o produtor quanto para o artista, porque você cria uma, sabe,
vira um taxímetro girando, né? Porque no geral isso envolve trabalho das pessoas, às vezes um estúdio locado, enfim, não é uma coisa muito fácil. Hoje em dia, a democratização dos meios de se produzir música facilita muito a possibilidade de você pré-produzir um trabalho antes de entrar em estúdio de fato. E muitas vezes essa pré-produção já pode ser parte do trabalho que vai se estabelecer como resultado final. Eu sempre acho muito importante que o artista, a banda, o que quer que seja, o núcleo de produção, seja lá qual for a manifestação musical e artística que a gente vai estar pautando para um determinado projeto, acho muito importante que se trabalhe muito antes de gastar dinheiro, no final das contas, né? Porque, assim, tudo gira em torno de você tentar fazer com que aquilo seja o mais sustentável possível. Nos anos 80, 90, isso foi... o mercado ele era muito opressor em nome dessa dificuldade, da falta de possibilidade que existia de se pré-produzir qualquer coisa. Então, assim, a única forma... A gente só via uma possibilidade de realmente ter um trabalho com um sucesso, seja lá o que isso quer dizer, você tinha uma cartilha a seguir, você montava a sua banda, ou montava o seu grupo, montava o seu trabalho, levantava um show, começava a fazer show aqui e ali, aquele show ia começando a chamar a atenção de uns e outros, e que aquele boca a boca acabava formando ali um público, você tinha que dar sorte de algum, sei lá, você gravava o que a gente chamava de demo tape, né, que era uma espécie de demonstração do seu trabalho sem a qualidade que você quer exatamente no resultado final, mas com a qualidade que o teu bolso possibilita, né? Que no geral o grande lance era que naquela época entrar em estúdio era extremamente caro, mesmo em estúdio ruim. Era caro e o que era mais difícil é que, assim, mesmo em estúdios bons, tanto em estúdios ruins quanto em estúdios bons, era muito fácil você estar num ambiente onde a pessoa que está tomando conta e cuidando de toda a parte técnica não entende absolutamente nada da sonoridade que você quer chegar. Esse foi um grande diferencial do estúdio. Quando a gente abriu o estúdio, a gente tinha um estúdio muito tosco, assim, era muito pouco equipamento. Era um gravador de 8 canais que só funcionava 7. Era assim. Só que a gente, cara, ao mesmo tempo, a gente conhecia o som que as bandas que estavam ali indo gravar queriam, o resultado que eles queriam chegar, a sonoridade. Então a gente conseguia um resultado muitas vezes muito melhor do que um estúdio que era, sei lá, 10 vezes melhor que o nosso, entendeu? Isso, inclusive, começou a trazer artistas de rap para o estúdio. A gente fez o Nitro, que era o projeto do Paulo Napoli e do DJ Nuts. A gente fez a Academia Brasileira de Rima, que, pô, tinha o Max B.O., enfim, era um coletivo de um monte de MC, o Kamal, o Max B.O., Marechal, Tio Fresh, enfim... Acho que Black Alien fazia parte também. Black Alien Speed gravaram também no estúdio. Isso tudo com equipamento muito tosco, mas que pelo fato da gente ter conhecimento do resultado, da onde eles queriam chegar, a gente chegava num resultado que era ok. Isso se tratando desse momento, né, de coisa de demo tapes, de coisas muito rústicas. Hoje em dia, assim, o computador que a gente gravou o disco do Sabotage, esse celular aqui, ele tem mais, assim, 10 vezes mais capacidade em termos de processamento do que aquele computador. Então, assim, hoje em dia você tem uma facilidade muito grande de produzir conteúdo, né, seja ele qual for. E eu acho que também uma coisa que é muito importante hoje em dia é botar isso em pauta, a necessidade de se produzir conteúdos, né? Mídias diversas e, enfim, a gente vive uma constante evolução que deixa a gente, às vezes, meio perdido. Mas eu acho que a partir do momento em que você define que você tem um trabalho a ser lançado e que você realmente quer levar aquilo a sério, que você está a fim de colocar aquilo lá para andar, é muito importante você entender, assim, qual foi a trajetória dos artistas dessa geração, qual foi a trajetória que cada um teve e como aquilo lá aconteceu. Porque hoje em dia é muito diferente.
as coisas acontecem. A forma direta que existe de comunicação em razão das redes sociais e tal, do artista com o público, isso pulou etapas de uma forma muito gritante, né? E tem um lado muito bom e um lado muito ruim nisso tudo, porque, enfim, a gente sabe o quanto hoje em dia a gente é refém dessa estrutura. É uma estrutura que não é exatamente muito... A gente não é muito bem visto dentro dessa estrutura. Assim, a música, sobretudo a música que a gente faz, ou que eu faço, e que acredito que muitas das pessoas que vão acompanhar esse nosso papo também estão conectadas, assim, o tipo de música que a gente faz não é exatamente a música que o dono do Facebook, do Instagram, para ele o conteúdo assim, a música pode ser interessante se ela tiver uma carga viral que possibilite, né, um potencial viral que possibilite aquilo de viralizar e assim trazer um engajamento. Você fica meio refém de toda essa estrutura, o que é, na minha opinião, muito ruim, porque isso bate diretamente não só na qualidade do material que você vai produzir, mas acaba interferindo no resultado final de forma que muitas vezes não é muito saudável. Às vezes você é obrigado a moldar o seu conteúdo em razão dessa viralização, desses algoritmos e desse papo que a gente sempre tem ouvido muito falar. Então é muito importante fazer contas do que é possível trabalhar em cima disso, né? Eu acho que tem, dentro de todos os processos, eu acho que a pré-produção é muito importante e entender o que você vai fazer depois que você lançar esse trabalho. Sabe, você vai simplesmente botar no YouTube e cruzar os braços, você pode ter certeza que a possibilidade de alguma coisa acontecer é muito pequena. Então, eu tive algumas experiências que foram bem no começo dessa onda de rede social, não no começo das redes sociais, mas no começo do protagonismo das redes sociais dentro desse mercado, que foram muito interessantes. O Criolo mesmo, o lançamento do Criolo, foi eu que fiz todo o trabalho de lançamento do disco, dos singles, das coisas que a gente... O trabalho digital partiu muito de mim. A gente tinha uma assessoria de imprensa, que fazia parte de imprensa, e eu fiz muito essa parte de digital. E, pô, era isso, assim, a gente ia tentando entender, a cada passo que a gente dava, a gente ia entendendo o que deu certo, o que deu errado, e focava naquilo que deu certo e tentava dali abrir leques e possibilitar outras coisas. Então, é um processo difícil. Acho que o entendimento de que, de fato, não é uma coisa simples, assim, não é uma coisa automática, não é uma coisa que muitas vezes depende... A ideia de que o trabalho vai rolar pela qualidade dele por si só é uma ideia que hoje em dia é muito questionável. Acho que tem muitas coisas relacionadas à forma com que você divulga e à forma com que você propaga que são importantes serem, sabe, consideradas e levantadas, assim. Mas talvez esse processo de pré-produção seja o que, na minha opinião, é o mais importante. Quando eu chego para gravar um artista e ele tem uma pré-produção bem feita, nossa, é um alívio tão grande, porque você pula muitas etapas. E o tempo perdido em estúdio, ele não é só um tempo perdido, ele gera um cansaço, um desgaste que vai interferir no resultado final invariavelmente. Então isso é muito importante, você chegar o mais preparado possível, sabe? Não, e que massa, assim, você colocar essas questões, né, esses debates, principalmente nesse campo da produção musical, né, de maneira mais expandida, né, e poder pensar nessa relação, né, se falar de hoje, né, disso aqui como pode se tornar um grande estúdio, né, ao mesmo tempo também tá ligado, né, nesse antes, nesse durante e esse depois, né, do que é o campo dessa produção musical. Acho que são pontos importantíssimos, né, que você traz aqui para a gente e para quem vai, de alguma forma, se nutrir, né, com as questões que você está aqui apontando, né? Aí queria já seguir numa outra pergunta também, que eu acho que é muito bacana, assim, para a conversa que a gente está tendo aqui, né? E que queria te perguntar, assim, né, existe um artista pronto, né? Você acredita que o bom artista é o que se lapida no tempo? Como é que é para você essa relação? Olha,
Eu acredito em artista, eu não diria pronto, mas eu acho que tem parte do processo de identificação de um grande artista que é uma coisa meio que é natural da pessoa, natural. Às vezes a pessoa tem. O Criolo, eu acho que é um grande exemplo para mim. Assim, quando eu conheci o Criolo pessoalmente, eu tomei um susto. Eu conhecia o trabalho do Criolo quando ele tinha lançado Ainda há Tempo. Eu lembro de ver ele num show ou em outro, de ver ele na TV ali no Manos e Minas e me chamar a atenção, dele ser um MC muito diferenciado, na época assinando ainda como Criolo Doido. Mas eu lembro que quando a gente se conheceu, eu tive um pouco essa impressão que você ilustrou aí, de um cara, falou, cara, esse cara tá muito pronto, sabe? Um artista muito bem. Ele trouxe, assim, músicas que a gente. Que integram o Nó na Orelha, né? O primeiro disco que a gente fez junto, que ele cantou as músicas, assim, basicamente a forma que ele cantou comigo e com o Marcelo Cabral, que foi o cara que produziu o disco, que a gente produziu o disco juntos. A forma que ele cantou pra gente, assim, a música na reunião ali e tal, foi muito parecido com a forma que a gente registrou no disco. Ele já tinha na cabeça uma ideia do que ele, pelo menos, iria fazer, que, assim, toda a roupagem a gente deu, mas a forma que ele cantou naquela reunião foi muito parecida com a forma com que ele gravou. Então ele já tinha aquilo muito bem resolvido. Por outro lado, eu trabalhei já com artistas que estavam assim, que viam um potencial muito grande, mas ao mesmo tempo você via que aquele artista estava muito distante de chegar aonde ele queria chegar, sabe? Ele tava, e eu acho que esse talvez seja um dos principais papéis do produtor musical, é entender onde que esse artista quer chegar. Independente do que você acha que é, enfim, interessante esteticamente falando ou não. Para mim, o papel do produtor ele é muito esse, assim, ó, entender qual que é a do artista, onde ele está querendo chegar e facilitar os caminhos para criar atalhos para que esse artista chegue nesse lugar de forma mais objetiva, menos dolorosa, porque às vezes o processo pode ser um pouco doloroso e é natural. Eu já trabalhei em discos que, pô, às vezes algum bloqueio, sabe, de inspiracional, assim, que a pessoa às vezes precisa dar uma acalmada. O trabalho de produtor muitas vezes é um trabalho meio de psicólogo também, de tipo, ó, calma, vamos parar aqui, vamos pensar em outra coisa, sabe? Vamos dar uma espairecida porque não está rolando. Você tem que entender um pouco como é que é o processo criativo, que está muito ligado à cognição e à inspiração. É um quebra-cabeça, às vezes, que não é fácil de entender, de elaborar. Muitas vezes, e principalmente quando é banda, quando é mais de um artista, é muito importante você. O papel do produtor, na minha opinião, é muito também fazer essa mediação, entender, porque sempre vai ter, assim, quando a banda, quanto maior é a banda, mais elementos distintos você vai encontrar em busca de um resultado em comum. Então você vai ter muita negociação, você vai ter muita conversa, você vai ter que um ceder aqui, outro, a opinião de um vai sobressair aqui, a do outro ali, enfim, você tem que criar um pouco desse ambiente. Mas eu acho que o que é importante é, assim, entender que tudo exige muita pesquisa. Todos os artistas, eu sempre incentivo, mesmo o Criolo, por exemplo, quando ele chegou e apresentou tudo isso, foi uma coisa muito, muito impressionante, mas daí a gente continuar esse trabalho, depois que a gente lançou o Nó na Orelha, eu sempre fiquei, como a gente ficou muito lado a lado, né, eu estava ali com ele no processo de desenvolvimento dele como artista, e acho que, assim, a nossa conexão foi muito importante. Eu aprendi demais com ele e eu acredito que muito do que ele o artista que ele é hoje também teve um papel muito grande nesse nosso aprendizado em conjunto, assim. Eu acho isso muito importante. Eu sempre dava muito input de coisas que eu achava que era legal, e que, pô, achava que conectava com o que ele entende
como música, como arte, como expressão artística. E foi muito incrível também acompanhar o que ele era, né, como ele apresentava o trabalho dele no começo da carreira e o que ele tem feito hoje em dia, assim, né? A evolução. Isso vale para Emicida, isso vale para Lineker, isso vale para... Se você acompanhar o início, e a Lineker a gente pode falar de um processo muito mais recente, mas mesmo assim você consegue acompanhar que houve um caminho, uma trajetória de desenvolvimento dessa identidade, de lapidar um pouco a forma com que o artista se vê, se entende e se mostra, né? Porque, no final das contas, o artista fica sempre numa busca muito, que na minha opinião é eterna, de como ele quer ser visto, de como ele quer ser absorvido. É como a gente trabalha, inclusive, hoje em dia, todo mundo é um pouco artista, né? A gente tem as nossas redes sociais, então a gente expressa ali um pouco da nossa percepção de mundo através dessas plataformas. E essas plataformas nada mais são do que isso, assim, a gente tentando mostrar para o nosso universo, seja ele micro ou macro, como a gente quer que as pessoas entendam como que a gente quer ser visto, como que a gente enxerga o mundo. Muitas vezes eu sempre faço um esforço muito grande para tentar demonstrar aquilo que eu acredito ser a minha a face mais fiel da minha personalidade. Muitas vezes a gente dá aquela enganada aqui e ali e tal, que a gente se mostra de um jeito que não é exatamente o jeito que a gente é no dia a dia. Acontece, é natural. É importante a gente ter isso também muito claro na nossa cabeça, principalmente se tratando de artistas que vão não necessariamente, mas quando a coisa rola, quando a coisa vai para frente, assim, uma coisa não tem como você escapar da exposição que você vai ter, né? E essa exposição ela é muito, ela pode ser muito nociva. A gente tem, eu já conheci muitos artistas que entraram num processo de quase assim, beirando depressão, assim, porque começou a entender que, isso não é uma coisa que a pessoa não coloca isso muito na conta. Então o preparo, né, de psicológico e emocional para entender, quando a coisa começa a acontecer, eu acho que isso é sempre muito fundamental. A pessoa precisa entender que, você vai lidar com algo que você nunca lidou na vida, sabe? Então, essa exposição nos dias de hoje ainda, que a gente vive a gente vive diversos questionamentos que por vezes não são muito razoáveis, principalmente no ambiente de rede social, é muito importante que tenha um entendimento do que você está apresentando, de como você está se apresentando. É muito doido, assim, por exemplo... o Criolo, quando a gente lançou, eu uso o Criolo muito como exemplo, porque eu acho que dentro dessa coisa de entendimento de construção de identidade musical e artística, eu acho que o Criolo é um cara que foi para mim foi a minha masterclass para mim mesmo, assim, foi aonde eu entendi como que aquilo lá se dava, como aquilo funcionava, né? E eu lembro que quando a gente lançou o Nó na Orelha, foi um estouro, assim, todo mundo gostou, né? A gente ganhou 16 prêmios aquele ano, foi um negócio incrível. E assim, se todo mundo gostou, ele é obviamente muito genérico, porque quando todo mundo gosta, você vem junto uma leva dos ditos haters, assim, que são odiosos num lugar, assim, muito pouco... não é uma coisa razoável, sabe? É um negócio que não é muito estabelecido e machuca. Eu lembro de eu ter que conversar até com o Criolo, assim, porque ele começou a acompanhar um pouco da coisa das redes e aí ele via... Outro dia eu vi outro dia não, já faz bastante tempo eu vi um vídeo do Chico Buarque, ele falando sobre isso, quando ele começou a entender como é que as redes funcionavam, ou internet. Na época era até, acho que alguma matéria que saiu e ele foi ler os comentários. Aí ele falou, a gente acha que, né, a gente é artista, que, as pessoas gostam da gente,
e aí, como você tá? Tudo bem? Né? Você é bem recebido nos lugares e tal. E aí ele falando isso, falando, cara, de repente eu fui ler os comentários e tava um monte de gente me xingando, que esse velho, e sabe? É, e ele rindo pra caramba, assim, falou, esse velho bêbado. Ele falou, pô, eu nem bebo mais. As pessoas me xingando. Ele falou, nunca imaginei que isso acontecesse. E ele falando, assim, rindo pra caramba, tranquilo e tal. Mas nem todo mundo tem essa, sabe, esse preparo, essa. É importante você saber que lidar com isso, hoje em dia, eu entendo isso como algo fundamental. O entendimento de que você vai lidar com esse mundo, com esse universo, com redes sociais, com a exposição nesses lugares, porque são avatares, né, cara? Não são pessoas. São avatares ali, é como se fosse uma representação de alguém na rede que não necessariamente é aquela pessoa, é a forma com que ele quer, sei lá, às vezes um fetiche meio esquisito, assim, do cara ali ser uma pessoa odiosa e que ele vai atacar e é simplesmente em nome da retroalimentação sabe, dessa energia, assim, que às vezes é muito estranha. Então, ter entendimento disso hoje em dia, para mim, eu acho que é fundamental, cara. Algo que talvez pensar que. E é muito louco, porque isso acontece tanto com os artistas que têm uma exposição muito grande, quanto com os artistas que não têm. Às vezes, no micro-universo do artista, começa a acontecer coisas que têm uma importância muito grande, porque é aquele o universo daquele artista. E aí começa a virar uma loucura. E a pessoa começa a se entender meio. Confundir um pouco o que está acontecendo, mas espera aí, é um pouco dessa sensação que não é algo muito conectado com a realidade, de fato, né? E que acaba nos abalando pra caramba, acaba deixando a pessoa meio... às vezes até mexe com o trabalho que a pessoa vai produzir, sabe? Eu vejo muito isso. Vejo muitos artistas, quando a exposição é muito grande, você percebe como é que é o segundo disco do artista, ele já é um disco mais, sabe... Ele já olha para tudo com um pouco mais de... Às vezes isso se reverte numa coisa mais agressiva, às vezes se reverte numa coisa mais passiva, mais com um cuidado extra sobre esse assunto, ou sobre os assuntos que vão ser abordados, mas inevitavelmente isso reflete no trabalho. Então, para que seja um reflexo positivo, é muito importante que se cuide, né? Eu acho pelo menos isso fundamental. E é massa, né, você trazer essas questões, né, Gans? Porque eu acho que a gente está falando também da relação com os públicos nessa construção da identidade, né? Porque o artista também não se faz sozinho, né? Ele se faz com os públicos, né? E acho que você trouxe assim diversas dicas, né, em termos práticos, né? Também de como, né, esse artista tem que estar ligado nesse autocuidado também, né? Nessa relação com o Sim. público, principalmente nesse campo midiático que a gente está vivendo hoje, onde as artisagens elas acontecem, né? Se você não tiver uma relação com a mídia, provavelmente o seu produto, a sua produção, seja ela em qual esfera foi, a gente está aqui, logicamente, falando de sound de preto, né? De música de preto, né? Vai dar uma flopada, né? Então, como é importante também ter esse lugar do autocuidado e, ao mesmo tempo, também, nesse autocuidado, dimensionar as relações com os públicos, né? E queria né, acho que seguindo também, né, dessa trajetória toda, né, que você trouxe aqui para a gente, né, conta aqui para a gente qual foi o maior desafio musical da sua carreira no contexto artístico, estético, e como você teve que se desdobrar para entregá-lo, assim, para resolver, toma aqui, tá pronto, né? Então conta para a gente um pouquinho. Olha, hoje em dia eu me considero muito privilegiado por poder escolher as pessoas com quem eu trabalho e, no geral, também poder passar uma estrutura para que aquele trabalho aconteça de forma muito confortável. Eu hoje em dia trabalho com artistas bem grandes e, enfim,
gente bem legal e que, pô, para mim é motivo de muito orgulho. É Ganja, motivo. a sua imagem travou um pouquinho. A sua imagem também travou aqui para mim. Acho que foi a internet. Não, tudo bem, a Vamos. gente retoma. Eu acho que a gente pode retornar já da sua resposta. Da resposta, né? Pode ser? Tá bom. Então, Clarquete. Maravilhoso. Eu acho que é muito importante ter um entendimento do... Assim, hoje em dia eu me vejo num lugar de muito privilégio por toda a trajetória minha assim, na música. Hoje em dia eu consigo trabalhar com os artistas com diversos artistas que eu admiro muito, consigo ter uma estrutura e prever uma estrutura de trabalho assim para poder realizar aquele trabalho que é algo muito próximo do que eu entendo como sendo o necessário. Isso diz respeito ao orçamento, enfim, a estrutura como um todo, né? Logística, tempo que precisa ser gasto para fazer o trabalho e tal. Mas nem sempre foi assim. A gente já teve que lidar com trabalhos que foram muito desafiadores, né? Assim, a gente, quando eu falo, porque eu sempre trabalhei muito em conjunto, cara. Eu trabalhei muito com o Zé no começo do meu trabalho, trabalhei bastante com a coisa, com o Instituto, a gente também fez muita coisa, e a gente foi aprendendo a trabalhar dentro dos limites que a gente tinha estruturais assim, esses discos de rap que a gente fazia ali no final dos anos 90 e começo de 2000, a gente teve um aporte muito importante que foi a YB, que é um estúdio gravadora que uma galera que trabalhava lá, o Rica e o Tejo do Instituto trabalhavam lá, a gente tinha uma relação muito boa com os donos, então o disco do Racionais, por exemplo, foi feito todo lá e tal. Então a gente conseguia até se utilizar ali daquela estrutura para muitas vezes fazer uma finalização mais bem resolvida e tal. Mas muito, o disco do Racionais mesmo, a gente começou na casa do Tejo, que ele tinha uma estruturazinha de computador bem assim, aquilo que eu falei, o meu celular hoje em dia tem 10 vezes a potência daquele computador que ele tinha lá, entendeu? E o disco Nada Como Um Dia, do Racionais, começou lá, toda a pré-produção foi feita lá. O Rap Compromisso, mesma coisa, toda a pré-produção foi feita lá. Então isso, a gente entendia as limitações que a gente tinha e trabalhava muito em torno dessas limitações para no final chegar num resultado, e isso acompanhou a gente durante muito tempo, por isso que eu bato muito na tecla do quanto hoje em dia a facilidade que a gente tem, a democratização dos meios é fundamental. Eu vejo artistas assim que entregam coisas feitas no quarto, num laptop e um fone de ouvido que eu ouço e falo, nossa, cara, isso aqui é sensacional. Não, um grande exemplo, inclusive, é o disco da Billie Eilish, né, que ganhou há 2 anos atrás, sei lá, 3 anos atrás, ganhou 6 categorias do Grammy, se eu não me engano, e foi um disco que foi feito no quarto, assim, ele foi muito bem acabado no final, a mixagem foi muito bem feita, mas basicamente foi ela e o parceiro dela, que eu não sei se é irmão dela, sei lá, eles fizeram meio que no quarto o disco, e o disco estourou, porque ela é uma menina genial, assim, dentro do que ela se propõe a fazer, ela é muito... O trabalho ficou incrível, assim, é muito bem feito. E assim, toda essa dificuldade de estrutura foi algo que, teve muito presente no começo da história toda, porque foi exatamente o momento em que os métodos de gravação digital começaram a se popularizar e ficar uma coisa um pouco mais democrática. Começou a lançar as plaquinhas de som que eram mais baratinhas, e foi numa plaquinha de som dessa mais baratinha que a gente começou o disco do Racionais, começou o disco do Sabotagem, enfim, foi meio esse o esquema. Mas a gente levava, como digitalmente era muito mais fácil você pegar aquele material e levar para um outro estúdio e acabar, a gente teve um ótimo acabamento desses 2 discos, né, tanto do Sabotagem quanto do Racionais. E para mim, assim, aí é uma coisa muito pessoal, mas eu tive um desafio para mim muito grande, mas foi uma coisa que eu acho que eu entendi com uma certa agilidade, assim, foi quando eu comecei a trabalhar com artistas que eu admirava demais. Porque eu tive uma honra muito grande, eu tive um privilégio muito grande de ter trabalhado com, na minha opinião, os maiores gênios vivos assim da música. Acho que não tem nenhum
que eu fale, pô, nunca trabalhei com esse cara, um cara que esteja vivo. Gilberto Gil, Jorge Ben, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, e o disco do Clube do Balanço, cara, foi o primeiro disco que eu tive contato com alguns desses monstros assim da música, que para mim eram pessoas. O Clube do Balanço do recém-falecido Marco Matoli, maravilhoso, um cara que foi muito generoso comigo e que, pô, me ajudou, foi um cara que acreditou muito na minha... no fato de eu ser engenheiro de som, ter um entendimento da sonoridade e gostar muito daquela música. Ele falou, cara, eu quero que você produza o disco do Clube comigo, o primeiro disco, que foi um disco que ele tinha uma estrutura legal para fazer, e foi o primeiro disco que eu fiz assim, junto, mixei o disco inteiro e tal, que eu ouvi assim, até hoje eu ouço esse disco, que é o Swing Samba Rock, primeiro disco do Clube do Balanço, eu me orgulho muito, e tem participação do Bebeto, Marco Ribas, assim, do samba rock, o Luiz Wagner, guitarreiro, Erasmo Carlos, e aí de uma geração mais recente, Paula Lima, Max de Castro, Simoninha, Seu Jorge. Assim, é um disco que teve participação em quase todas as músicas e que foi assim, um encontro para mim, foi poder, sabe, acho que da onda do samba rock faltou só o Jorge Ben mesmo, o resto todo mundo participou do disco e foi para mim um aprendizado muito grande. Ali estabeleci amizade também com alguns desses artistas que foram fundamentais assim para mim no decorrer do processo e tal. Mas trabalhar com esses caras é uma coisa que como é que você coloca de lado a história de você ser fã do trabalho do cara, daquilo, sei lá, ter trabalhado com o Milton Nascimento, por exemplo. Para mim o Milton é uma entidade, é uma coisa assim, eu lembro de ficar assim bobo, dele falar meu nome, a voz dele falando meu nome, Ganja. Eu ouvia com um eco, assim, sabe? Na minha cabeça eu falei, cara, esse cara ele flutua, sabe? E ele tá falando meu nome. Então, assim, entender um pouco isso. E é legal isso, cara, porque hoje em dia as conexões se estabelecem com muito mais facilidade, né? Então, é importante, eu vejo muito artista que começou agora e daqui a pouco o cara tá cantando com o cara que é o grande ídolo dele. Entendeu? Pode não ser esses monstros que eu tô falando aqui, mas às vezes é isso. Esses caras são os meus ídolos, mas o ídolo de um cara que tá começando, de repente, é o cara que começou 5 anos atrás e que vê o trabalho dele e fala, pô, legal o trabalho, vamos fazer um feat, que é algo muito comum hoje em dia, né? Por conta até da estrutura das plataformas de streaming, né? E as plataformas de reprodução, que é como as pessoas ouvem música hoje em dia. A coisa de feat ajuda muito a criar conexões entre os perfis de artistas diferentes, né? Então, hoje em dia é muito comum a pessoa, e é comum também os artistas maiores estenderem a mão para artistas que estão despontando e trazer para fazer um feat exatamente para dar uma alavancada porque acredita, é um apadrinhamento, uma forma de... né? Então é importante também entender isso, sabe? Que, porra, seu trabalho vai começar a acontecer, daqui a pouco você vai estar com o seu ídolo, cara, com a pessoa que você mais gosta, sabe? Com a pessoa que representou sempre para você um norte de como você, quer que o teu trabalho ande, que as coisas aconteçam, né? Então, isso para mim, assim, foram momentos que foram muito desafiadores, de como... Assim, eu passei por algumas roubadas, assim, pontuais, né? Às vezes tem disco que às vezes é difícil, tem disco que às vezes não dá muito certo, tem disco que começa bem e não termina tão bem. Não é uma coisa muito fácil de lidar. Eu acho que é importante também saber lidar com algumas frustrações, porque isso acontece no decorrer do caminho. Muita coisa você vai passar por muita coisa que, você vai ter que saber administrar isso. Eu tomei muita bola fora até chegar também, sabe? Eu tive um privilégio muito grande de conhecer pessoas que foram fundamentais, assim, para o pessoal do Planet Hemp. Logo ali, quando eu estava já começando, já me chamaram para gravar o disco, e aí entrei em turnê com eles. Isso foi fundamental para mim. São atalhos que eu pude, sabe, usufruir, que foram um privilégio muito grande. Mas, cara, tive que, muita coisa aconteceu até, sabe, chegar... Porque como eu comecei muito novo também, eu fiz... Cantei já música que... Toquei e cantei música que eu não gostava pra estar no lugar que eu queria, sabe, que eu achava que era importante eu estar.
ou para estar ali, sei lá, executando, tocando. A minha mãe, ela é professora ela é professora aposentada, né, da rede pública municipal. E meu pai, quando eu estava terminando ali o colegial e tal, meu pai estava desempregado, estava vivendo de bico, viajando para o Paraguai, comprando peça de computador, trazendo para o Brasil e vendendo. Assim, era uma época que o negócio estava esquisito para nós, assim. E quando eu terminei o colegial, eu deixei claro assim, eu falei, ó, eu vou apostar nisso aqui, meu. Não vou nem... Minha mãe, coitada, que é uma pessoa desse meio mais acadêmico, ela queria muito que um dos filhos tivesse ido para esse lado, assim. E eu nem pensei em faculdade. Meus irmãos até fizeram... não terminaram, mas fizeram faculdade. Eu nem comecei, porque quando eu já estava já muito encaminhado, entendeu? E assim, para mim era meio um tudo ou nada. Eu enxerguei muito dessa forma. Para mim era tudo ou nada. Tipo... outro dia eu vi um produtor falando sobre esse tipo de processo de trabalhar com música e tal, e ele falando, cara, atravessa essa ponte e dinamita essa ponte, sabe? Porque se você, toda vez que der um negócio errado, você falar, bom, vou fazer outro bagulho aqui e tal, assim, você tem que acreditar. É claro que tudo tem limites e as possibilidades de cada um vão ser muito... diversas e assim, nem todo mundo vai conseguir. Às vezes você tem que fazer um corre aqui para poder pagar o boleto, pagar o dia a dia, para poder ter o almoço e a janta, é natural. Mas o quanto você puder acreditar naquilo, eu vejo uma coisa que me dá um pouco de... me dá uma sensação não muito boa de diferença dos trabalhos musicais que são feitos hoje em dia de quando eu comecei. A gente, naquela época, nos anos 90, a gente não pensava assim, no negócio dar certo. A gente não tinha nem muito o que... Assim, o dar certo seria quase como se ganhar numa loteria, porque o que a gente queria era fazer música, era estar ativo naquele cenário. Hoje em dia, eu vejo muito que a molecada, principalmente assim, mais nova e tal, eles fazem um projeto de alguma coisa relacionada à música com é quase uma meta estabelecida. E se essa meta não é alcançada, a pessoa simplesmente desencana e entende que aquilo lá não deu certo. Sendo que, na minha opinião, o dar certo é você fazer. Sabe? O dar certo é que você concretizou aquilo. Tá ligado? Isso é o mais importante. Ou pelo menos deveria ser. Se você tá em busca de fazer algo pra, sei lá, ter like, seguidor, ganhar dinheiro, fazer publi, a probabilidade do teu trabalho de você se frustrar é enorme. E a probabilidade de você não alcançar isso por conta da tua falta de perseverança mesmo, porque no final das contas a frustração ela é inimiga da perseverança. Você vai se frustrar, você vai acabar desistindo, cara. Sendo que na verdade o que tem que ser importante para você é realizar, é fazer. A partir disso, essa verdade ela o dinheiro não compra, sabe? Não tem impulsionamento nas redes sociais que vai traduzir isso de forma melhor do que sabe, aquilo ser autêntico, né? Aquilo acontecer. Eu sou muito a favor dos trabalhos acontecerem da forma mais orgânica possível. Quando algum artista é catapultado do nada, a probabilidade daquilo ter longevidade é muito pequena. E eu acho que isso é um mal que a gente vive muito hoje em dia. Os trabalhos são muito efêmeros, as coisas não... A criação artística, ela não visa algo... Assim, eu digo por parte da economia da música, assim, né? Da economia do mercado da música em si. Nenhum cara de gravadora ou, sei lá, que tenha agência de artistas e tal, ele não é um cara... Esse cara não vai estar preocupado com a sua longevidade. Ele vai tentar tirar o máximo que ele puder agora. Então você tem que tomar muito cuidado para não cair nessa, tá ligado? Eu acho que é muito importante você pensar na sua longevidade, a não ser que a sua ideia seja só realmente tirar uma onda e ter seus 15 minutos de fama ali pra, né, sei lá, tirar uma onda. Não é, eu não trabalho com artistas assim, meu. Assim, pra mim, isso eu gosto de fazer clássicos, meu. Assim, todo disco que eu faço com a intenção que aquele disco seja um clássico. Tá ligado? É isso que eu penso.
A minha vontade de todo disco, de todo trabalho que eu faço, meu trabalho como produtor, né? Eu quero que aquele disco seja um clássico. E eu fico feliz que eu tenho uns clássicos nas costas, entendeu? Na bagagem eu consegui estabelecer alguns clássicos na minha bagagem. Considero o Rap é Compromisso um clássico, Nada Como Um Dia Após Um Dia é um clássico, Nona Orelha é um clássico, sabe? Duas Cidades do Baiana System considero um clássico. Então são discos que, para mim, pelo menos na minha, sabe, na minha forma de entender, para mim aquilo ali é um clássico e para mim já basta. É isso que é importante, sabe? É claro que é isso, né? A gente tem que fazer conta. Para pagar as contas, a gente tem que fazer conta. Então muitas vezes não dá para a gente ser tão romântico assim. A gente precisa também né, fazer contas, que eu digo assim, entender qual é o balanço entre ceder determinadas... assim, você entender qual que é o teu DNA artístico e o quanto daquilo pode, de fato, te levar para um êxito a ponto de você conseguir, fazer com que o trabalho seja sustentável. Acho que sustentabilidade é, para mim, a palavra. Eu acho que hoje em dia a gente tinha que trabalhar como cena de música, pensando em cena musical como um todo, a gente tinha que trabalhar para que a coisa fosse mais sustentável para um número maior de pessoas, porque o que a gente vê hoje em dia é um reflexo da mesma discrepância social que a gente tem no país, a gente vê acontecendo na música, sabe? Assim, tem um grupo muito pequeno que está lá no alto, estourado, e um grupo muito grande que está no limbo, sabe? Então, e nesse limbo tem muita coisa boa. Não se diferencia muito em termos de qualidade, relevância, se é que dá para a gente falar em qualidade também, porque qualidade é um conceito, eu acho que para a música, a subjetividade que é inevitável na avaliação de um trabalho artístico, dificulta muito da gente falar, putz, isso aqui tem qualidade, isso aqui não tem. Música de qualidade, isso é uma coisa que muitas vezes é elitista pra caramba, assim, né? Intelectualmente muito elitista, assim, falar de música com qualidade. Qualidade para mim pode não ser qualidade para você e vice-versa. Então é difícil entender isso. Mas eu acho que tudo isso tem que ser colocado meio, na balança. Mas é sempre importante que você entenda qual é o seu DNA. Qual é a sua verdade? Acima de tudo, qual que é a sua verdade, sabe? E a sua verdade pode ser qualquer uma. Pode ser aquilo que pra mim é a maior mentira do universo. Se for a sua verdade, cara, acredita nela, né? Ladies and gentlemen, esse é o nosso Daniel Ganjamin. Assim, olha, o escândalo de Masterclass que a gente tem aqui preparado para vocês, né, gente? É só se esbanjar, né? Porque tudo que foi falado aqui, tudo que foi colocado, tudo que foi posto, né, de alguma forma é uma contribuição, né, que de alguma forma essa junção entre Zé Ferino e Baticu, de alguma forma nesse festival Salto de Preto a gente está colocando aqui na roda, né? E aí, Ganja, eu vou te pedir, assim, em uma palavra mesmo, né? E é um exercício, assim, todo mundo que está passando aqui eu faço esse exercício final, né? Em uma palavra, o que você pode trazer para a gente, tudo que você colocou aqui mesmo, né? E nessa relação entre produção artística e construção de identidade. Qual é a palavra que fica para você desse rolê todo? Para uma pessoa que fala pra cacete como eu, resumir em uma palavra é quase assim um pesadelo na terra. Mas eu diria verdade. Verdade. Verdade, sabe? Tipo, seja verdadeiro com você mesmo. Busque a sua verdade. Entregue a sua verdade. Acima de tudo, entregue a sua verdade. Só a sua verdade que vai convencer as pessoas de que aquilo é você mesmo, sabe? Muito difícil você enganar as pessoas com algo que não é a sua verdade. É difícil para impossível. E acredita na sua verdade, independente dela ser... Se a sua verdade é vendável, se a sua verdade é viralizável, se a sua verdade sabe, impulsiona algoritmos, se a sua verdade
é bem vista. Porra, acho que a sua verdade, porque é isso. É a forma. E assim, lapide também a sua verdade, é importante, né? Lapidar também a sua verdade. Esteja aberto ao processo de construção da sua verdade, que não pode ser uma verdade absoluta. É uma verdade. A sua verdade é a sua verdade. Ela pode ser moldada também. É importante, é bonito, né? A gente poder absorver coisas. E, assim, eu sempre penso, ligado ao trabalho que eu faço, eu sempre penso que quem acha que sabe tudo se fecha a não aprender nada. E isso é a pior coisa que pode acontecer para o ser humano. É você ter tanta certeza de tudo sobre aquilo que você faz que você não é automático isso. Se você acha que você sabe tudo, você não vai aprender nada, porque você já sabe tudo. Então tudo que te falarem não é algo que você vai entender como sendo algo irrelevante. E ninguém sabe tudo. Então é muito importante a gente absorver, ter fazer o exercício de muitas vezes rever as nossas verdades, mas trabalhar isso, eu acho que, na minha opinião, é o mais importante. Seja verdadeiro. Daniel Ganjamin, nós te agradecemos muito pelas orientações, dicas, proposições, perspectivas, colocações, proposições todas que você trouxe para a gente aqui no nosso Festival Saúde Preto. Agradeço em nome da Zeferina Produções, da Baticu, a sua presença aqui conosco. Assim, gente, desculpa, eu estou ouvindo tudo primeiro que vocês, né? Estou me banhando, né? nesse manjar de produção musical, artística aqui colocado pelo maravilhoso Daniel. Daniel, só agradecer mesmo, esperar que outras vezes estejamos juntos, né? Numa formação, numa compartilhamento, né? Com os nossos pares, né? Muito obrigado. E a gente não fala de considerações finais, a gente fala de considerações de continuidade, porque o processo ele é esse, ele é retroalimentado, e que bom que você está participando disso tudo aqui com a gente, né? Então, dá só um salve para o pessoal e eu vou ficar aqui um pouquinho para concluir algumas informações. Daqui a pouco a gente se encontraria no bastidor. Firmeza? Maravilha. Obrigado, Léo. Obrigado demais. Eu agradeço e parabenizo a iniciativa da Baticu, da Zeferina. Acho importante demais que essas iniciativas pulverizem pelo Brasil inteiro, porque eu acho que é muito importante que a gente esteja em constante diálogo, que a gente estabeleça essa troca da forma mais assim constante. E acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa estar muito junto, a gente precisa estar muito olhando para os acontecimentos que nos são colocados agora, que acabam abalando diretamente também a nossa produção, a nossa criação. E para que a gente não deixe isso abalar a gente negativamente, é muito importante que a gente esteja junto. Acho que a gente precisa ter e assim, fomentar esse diálogo sempre que possível. Então, mais uma vez, eu agradeço, fico muito honrado de ter sido convidado e parabenizo tanto a Baticu quanto a Zeferina. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado, Daniel. Então, minha gente, é isso. Agradecemos aqui também o seu lugar também de trocar aqui com a gente, construir conosco. E é isso. Esse é o Festival Saúde Preto, né? É um projeto idealizado pela Zeferina Produções e Baticu, com apoio da 5ª edição do edital de apoio à criação artística, linguagem e música da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Meu nome é Leonardo Moraes e é nessa que eu vou, minha gente. Até a próxima. Tchau, tchau.